Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Felipe Ricardo e nessa aula aqui a gente vai ver as ferramentas mais importantes para a vetorização da nossa ilustração. São elas: a ferramenta caneta de tecla com a tecla de atalho, no nosso caso Shift mais A, que nós configuramos lá inicialmente a tecla de atalho, ou seja, a sua provavelmente deve estar a P, mas eu recomendo a alteração para Shift mais A, para ficar numa extremidade do teclado. A próxima tecla, o lápis, que é o N, e o pincel, que é o B, certo? Mas nós vamos focar bastante na ferramenta caneta e ferramenta lápis. Muito bem, pessoal. Como a gente vai criar a nossa linha? Simplesmente nós selecionamos a ferramenta lápis inicialmente e basta clicar, segurar o botão esquerdo do mouse e soltar. Pronto, nós já temos uma linha definida. Através aqui da nossa ferramenta de controle, a gente consegue definir a espessura da linha, a gente consegue definir a cor da linha, certo? E também, pessoal, algumas pré-definições que o Illustrator já nos dá para a gente estilizar a forma dessa linha aqui, ó. Vou carregar um pouquinho mais para baixo. Vou colocar aqui, ó, nessa caixa aqui de pincéis. Caso essa opção não esteja disponível para você, basta clicar aqui, ó, janela, botar aqui, ó, pincéis, que é a mesma janela, certo? Agora, pessoal, como eu estava falando aqui a respeito das pré-definições, nós podemos, por exemplo, mudar a forma da linha para algo riscado, por exemplo. Olha só como fica bem interessante. A gente pode utilizar alguns outros efeitos que o Illustrator já nos dá. Ou isso aqui a gente pode baixar também, viu, pessoal? Aqui, por exemplo, esse zíper aqui. Isso aqui é bem interessante. Dependendo do que a gente for construir, fica bem legal. Certo? E também a gente pode mexer na espessura ali do zíper, tá vendo? E assim por diante. Uma coisa importante, pessoal, que nós também podemos criar nossos formatos, tá? Digamos que eu queira aqui, ó, através de uma ferramenta, dessa ferramenta retângulo, utilizar só o preenchimento. Uma coisa importante, pessoal, troca rápida. Caso eu queira alterar as cores aqui, olha, eu quero jogar a cor da linha para o preenchimento, mas se apertar Shift X, então ele troca a cor da linha pelo preenchimento. Como o preenchimento era transparente, a cor da linha ficou transparente. Vou fazer um exemplo com as duas cores. Olha lá, Shift X, trocamos as cores ali interna. Show de bola. Eu quero agora transformar isso aqui em um formato de pincel. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar, você está vendo aqui que o retângulo ele tem alguns quadrados em torno dele. Isso daqui são alguns pontos âncora que ele tem. Eu não consigo selecionar esses pontos âncora e editar, porque senão eu altero as dimensões do retângulo. O que eu preciso fazer para selecionar esse ponto âncora? Eu seleciono essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de seleção direta, porque aí eu consigo, olha, mexer diretamente no ponto âncora. Então, eu vou mexer no formato desse retângulo aqui. Vou deixar ele assim. E vou, a partir dele, criar uma pré-definição de pincel. Que eu posso botar, ó, pincel artístico. Agora, por exemplo, né, eu posso pegar a ferramenta pincel e utilizar ele, ó, como uma pré-definição. Entende? Isso aqui é algo muito interessante também, que dependendo da sua finalização, você pode aproveitar essas opções que o programa disponibiliza. Certo? Então vamos lá. Aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar pré-definido aqui, tal como essas outras opções. Você pode usar no decorrer da sua ilustração. Caso eu queira, por exemplo, criar o desenho com o lápis, e utilizar essa pré-definição, eu posso também, ó, sem problema nenhum. Vai ficar algo muito estranho, mas essa é uma opção válida, que dependendo da forma pode ficar algo interessante. Certo?
Outra coisa muito importante, pessoal, voltando aqui para o lápis, vou fazer uma forma simples aqui. Agora, por que eu gosto de utilizar o lápis e não o pincel? Porque o lápis, ele sempre vai ter a configuração básica. Então, não vai me atrapalhar, porque às vezes eu quero mudar essa forma, aí eu tenho que ir lá na opção, voltar para o básico e trabalhar de novo o pincel, seleciono, volto para o básico. Isso para mim não é interessante porque atrapalha meu fluxo de trabalho. Então eu sempre gosto de desenhar a linha com o lápis ou então com a ferramenta caneta diretamente, que nós já vamos falar sobre ela. Então voltando aqui, pessoal, na configuração da linha, como vocês podem ver, e eu já mostrei com a ferramenta retângulo, que ela também apresenta alguns pontos âncora, tá vendo aqui? Todos esses pontinhos aqui são quebra de linhas que eu posso simplesmente selecionar a ferramenta de seleção direta e mexer aqui, ó, no boleamento dela, deixar ela curvada, enfim, ou então eliminar esses pontos. Como eu elimino esses pontos? Eu preciso ir na ferramenta caneta, encontrar a ferramenta excluir ponto âncora, que no caso eu defini como tecla de atalho Shift mais aspas duplas. Entende? Como fica melhor quando eu defino teclas de atalho exclusivas aqui para o meu ambiente de trabalho, que agora eu consigo trabalhar, ó, com facilidade. Por exemplo, eu seleciono aqui a ferramenta caneta. Caso eu queira colocar um ponto a mais aqui, eu aperto simplesmente a aspa simples, que está aqui também, você pode observar, aspas simples, e defino alguns pontos aqui. Caso eu queira excluir, eu seleciono Shift aspas duplas e vou excluindo, olha. Bem simples. Agora, caso eu queira voltar para a caneta, Shift A. É assim que eu gosto de trabalhar para agilizar meu trabalho. Então vamos voltar lá, para a gente remover esse ponto âncora. Basta simplesmente ir na ferramenta excluir ponto âncora. E aqui a gente pode excluir à vontade. Certo? Agora, existe outra coisa muito importante, pessoal, nas pré-definições da linha, que são aqui, ó, todas essas funções aqui que estão laranja e tem esse pontilhado embaixo, você pode clicar. E clicando, aqui você tem uma configuração, aí você expande as configurações da linha. Olha, você define aqui o ponto final, se vai ser quadrado ou então você quer algo boleado, algo circular. Você define se você deseja uma linha tracejada ou pontilhada. Olha aqui. Define a distância o espaço do pontilhado, olha. Bota uma quantidade maior. Enfim, aqui você tem diversas opções para você trabalhar a sua linha. Agora, pessoal, indo para a ferramenta caneta, essa é uma das melhores ferramentas para vetorização. Por quê? Porque aqui você acaba tendo um controle maior da forma que você deseja compor. Mas como assim? Você está vendo? Olha só, eu cliquei, eu defini um ponto inicial da onde eu quero que a minha linha parta, e cliquei e mantive pressionado, e agora eu consigo controlar a curvatura da linha. Tá vendo? Então, ou seja, eu quero pausar aqui e eu quero continuar. Mas veja bem que ao continuar, ela mantém uma curvatura, ela não chega reta. Por quê? Porque aqui eu defini que a continuidade, porque o programa ele define o padrão da forma que você criou para que ele te auxilie na continuidade. Ou seja, aqui vai ficar curvado de novo, aqui mais uma vez. Para que você quebre esse padrão, você tem que selecionar a tecla Alt. Você vê que o cursor ele mudou de forma e você corta a regra seguinte, tá vendo? Olha só, você vai clicar Alt, clica e você já não tem esse controle de forma, essa alça, no ponto seguinte. Agora, caso você queira criar um novo ponto, âncora, ele já vai criar reto. Entendeu? Ou seja, isso aqui é muito importante na hora da gente compor, porque nem sempre a gente vai querer manter uma curvatura. Aqui, por exemplo, eu vou quebrar para eu criar minha própria curvatura aqui. Aqui mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez e assim por diante.
Então é muito importante que você tenha esse controle. É algo muito simples, que é importante que você domine, principalmente através das teclas de atalho. Felipe, cliquei, soltei, agora eu quero dar continuidade, mas eu quero continuar exatamente de onde eu parei. Simplesmente selecione a ferramenta caneta, clique aqui ó, nesse último ponto âncora, que o cursor aparece a linha ali embaixo, tá vendo? Clicou, ele voltou. Você vê que a alça já apareceu aqui disponível pra gente. Você pode ajustar, tá vendo? Selecionando o Ctrl, você consegue mudar o cursor, você consegue ajustar e dar continuidade, certo? Então, pessoal, como exercício, eu separei aqui um desenho que eu peguei no Google, justamente pela facilidade das formas dele. Eu quero que você trace ele, ou seja, vem aqui na definição de opacidade, que a gente já falou na última aula, diminua a opacidade dele, e nessa layer que jogamos o desenho, você vai travar ela, clicando nesse espaço vazio aqui, ó. Agora você vê um cadeado. Então você vai travar essa layer, e aqui embaixo você vai criar mais uma layer. Aqui vamos fechar essa janela que já está nos atrapalhando. Então aqui, olha, você vai usar só a ferramenta lápis e a ferramenta caneta. Você vai tracejar o cabelo, depois começar a tracejar o rosto. Não precisa completar o desenho, é só para praticar. Por quê? É algo muito importante. Vamos lá com o exemplo da ferramenta caneta. Porque é algo muito importante que você domine. Vamos com a ferramenta caneta, colocar a cor, pode ser azul mesmo, para diferenciar do fundo, e 2 pontos de espessura. Aqui, por exemplo, ó, clicamos, iniciamos, clicamos no segundo ponto, ajustamos a curvatura, cortamos a alça e voltamos. Ó. Definimos novamente a curvatura. Deixa eu ver se está... Opa, está tracejado. Aonde a gente vai? Traçado, linha tracejada. Remove a opção de linha tracejada e vamos deixar essas opções aqui, esses pontos aqui quadrado mesmo, sem problema nenhum. Agora, nós vamos continuar aqui, ó. Clicou, criamos um ponto âncora, definimos, cortamos a alça e voltamos. Depois novamente cortamos, voltamos. Tá vendo? É um trabalho bem simples, que você pode parecer difícil inicialmente, mas você vai pegando com a prática. Agora voltamos aqui, criamos um ponto inicial, voltamos mais uma vez, e assim por diante. Aqui, ó, como você pode ver, tem uma leve curvatura. Então, nesse caso, a gente precisa de 2 pontos. A gente cria um aqui anteriormente, antes do fim, define a curvatura, corta a alça e volta. Pronto, a gente já definiu uma curvatura bem interessante. Agora aqui a gente pode botar no final. Beleza. Aqui mais uma vez, ó, separa, clica aqui. Cuidado para você não criar mais um ponto âncora ao invés de criar um novo, e continua com a sua vetorização, certo? Até preencher todas as formas. Vamos aqui nessa parte que é um pouco mais complexa, que tem uma certa curvatura. Clica aqui inicialmente, define a curvatura, corta a alça, volta novamente, corta a alça, volta novamente, e assim por diante. Fica muito simples de vetorizar, certo? Agora aqui aos olhos. Olha, se você prestar bem atenção, pessoal, tem aqui uma configuração. Se você prestar bem atenção, pessoal, aqui nos olhos tem uma parte muito interessante que é importante destacar. Você não tem uma espessura fixa. Ele começa fino, depois ele fica mais espesso, depois ele volta a ficar fino. O que a gente precisa fazer aqui? Vamos simplesmente nessa aula definir os pontos iniciais e depois, olha, finalizar aqui, que esse vai ser o tema da nossa próxima aula, tá certo? Então, como exercício, tente vetorizar toda essa ilustração do jeito que você consegue agora. Depois a gente vai se preocupar com essa variação de espessura, tá certo? Então nos vemos na próxima aula, pessoal. Muito obrigado.